Hallo, wie geht's? Vamos para mais uma videoaula aqui respondendo perguntas feitas no Instagram. Então vamos lá, eu estou aqui com a minha listinha de perguntas e vamos lá responder. Primeira pergunta: por que eu entendo mais alemão escrito do que o falado, professor? Todos os alunos, todas as pessoas, quando estão aprendendo um idioma, aprendem primeiro a entender o que está escrito, e devido à seguinte razão: nós temos habilidades que são passivas e habilidades que são ativas. A habilidade passiva é quando a gente tem mais tempo. Então, a leitura, a escrita, a gente tem mais tempo para pensar e refletir sobre aquilo que a gente está lendo e escrevendo. Então, essas se desenvolvem um pouquinho mais rápido e a gente tem mais facilidade. Já as atividades ativas, como a fala e a compreensão, elas são, como o nome diz, ativas. Você precisa ter uma resposta mais imediata. Por exemplo, quando você está conversando com alguém, não dá para você parar e falar: peraí, deixa eu pensar, deixa eu escrever, deixa eu ler. Não, tem que ser imediato, a atividade ativa. E a compreensão é a mesma coisa. Então, a gente desenvolve, quando a gente está estudando um idioma, a gente desenvolve primeiro as atividades passivas. Não é que desenvolve primeiro, é que a gente tem mais tempo para refletir sobre elas. Daí esse tempo faz com que a gente tenha uma melhor compreensão, porque você pode parar, analisar, pensar, enfim, refletir sobre isso. Então, para você desenvolver as atividades ativas, ou seja, o alemão falado e compreendido, que você entende, é preciso ir exercitando. Cada vez que você exercita, você fica um pouquinho melhor e vai melhorando cada dia mais. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem paciência. Elas melhoram um pouquinho e acham que esse pouquinho não é nada. Mas um pouquinho, todo dia, toda semana, todo mês, isso vai acumulando e no final de um ano, por exemplo, você melhorou bastante do que você estava um ano atrás. Então, é preciso ter paciência e ir desenvolvendo a habilidade. Muito bem, vamos para outra pergunta aqui. Eu tenho acompanhado todos os vídeos, mas se puderes dar um esclarecimento sobre o uso do einmal. Einmal significa uma vez. A palavra mal, das mal, seria vez. É uma palavra neutra, mas a gente pode unir ela com numerais ou pronomes. Por exemplo, uma vez, einmal. Duas vezes, zweimal. Três vezes, dreimal. 10 vezes, 10mal. Nenhuma vez, keinmal. Então, a gente pode fazer uniões com a palavra mal, dependendo do sentido que a gente quer dar. Por exemplo, desta vez, diesmal. Ok? Então, einmal, uma vez, zweimal, duas vezes. Seguindo adiante. Qual a diferença entre laufen e rennen? Os dois verbos são correr. Laufen, por exemplo, ich laufe nach Hause. Eu corro para casa. Agora, se eu falo ich renne nach Hause, quer dizer que você corre bem rápido, com pressa realmente. Então, o rennen é um correr assim, digamos assim, mais acelerado ainda, com mais pressa. Ok? Sehr gut. Vamos ver mais dúvidas aqui. Quando usar ein, eine e einen? Eu fiz alguns vídeos já tem disponível no YouTube a respeito disso, sobre o uso do acusativo. Esse aqui nada mais é que o uso do acusativo. Por exemplo, ich esse einen Käse, masculino. Ich esse eine Wurst, feminino. Ich esse ein Stück Brot, neutro. Dá uma olhadinha nesses vídeos que já tem lá com vários exemplos, frases escritas, ok? Vamos ver o que mais aqui. A minha dúvida quanto ao uso do aus em frases como esta, por exemplo: Das ist gut und schön, aber es reicht nicht aus.
Nesse caso aqui, o aus, ele é uma partícula separável, de um verbo separável. É o verbo ausreichen, que significa bastar, ser o suficiente, ser o bastante. Então, das ist gut und schön. Isso é bom e bonito, mas não basta. É isso que significa. Das ist gut und schön, aber es reicht nicht aus. Então, existem aqueles verbos separáveis, né, os chamados trennbaren Verben, que alguns têm a partícula aus como separável, que é o caso do verbo ausreichen, bastar. Muito bem. Continuando aqui, pode explicar a diferença do finden, glauben e denken? Ok, vamos lá. O finden é achar no sentido de encontrar. Por exemplo, ich finde meinen Schlüssel nicht. Eu não acho as minhas chaves. A minha chave. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ou pode ser achar também. Ich finde, das Haus ist schön. Eu acho que a casa é bonita. Ich finde, das Haus ist schön. Pode ser achar de encontrar alguma coisa ou de achar assim, algo bonito, por exemplo. O outro verbo é o glauben. O glauben é acreditar. Acreditar. Ich glaube alguma coisa. Eu acredito alguma coisa. Ich glaube, dass diese Frage eine gute Frage ist. Eu acredito que essa pergunta é uma boa pergunta. E denken? Denken é pensar. Então, nós temos verbos que a gente pode usar substituindo. Ele muda um pouquinho o sentido. Por exemplo, ich denke, dass das eine gute Frage ist. Então, eu penso que isso é uma boa pergunta. Ou eu acredito, ich glaube. Mas glauben, então, é acreditar, denken, pensar, e finden, achar. Ok? Vamos ver aqui se temos mais alguma aqui. Já aproveitamos. Diferença entre o alemão da Alemanha e o alemão da Áustria. Há pequenas diferenças regionais, assim como aqui no Brasil. A gente tem diferenças regionais. Em regiões da Alemanha tem essas diferenças regionais. Na Áustria também tem diferenças regionais. O alemão da Áustria, eu gosto bastante, já estive na Áustria 3 vezes, não tive problema de comunicação, foi super tranquilo o alemão na Áustria. O alemão na Suíça, ele já tem mais derivações, ok? Mas da Áustria e da Alemanha em geral, tranquilo. O importante é você estudar em qualquer país que você esteja, estude sempre o Hochdeutsch, que é o alemão puro. E é esse que eu ensino aqui para vocês. Muito bem. Olá, professor, pode me ajudar nestas 2 frases? Ich werde Vater werden. Ou ich werde Vater sein. O sentido é próximo também. Quando você fala ich werde Vater werden, significa no futuro eu tornarei pai, eu me tornarei pai. E se você fala ich werde Vater sein, eu serei pai. Então o sentido é próximo. Então eu me tornarei, ich werde Vater werden, e eu serei, ich werde Vater sein. Sehr gut, sehr gut. Vamos ver aqui. Por onde começar o estudo do alemão? Para começar o estudo do alemão, eu indico sempre você participar da Semana do Alemão, pois na Semana do Alemão eu dou a base para você iniciar os estudos, mesmo que você inicie do zero ou já saiba um pouco, mas para você redirecionar e ter mais resultados rápidos e resultados melhores. Então, fique de olho que de vez em quando eu faço a Semana do Alemão ou Intensivão do Alemão para ajudar quem está começando ou quem tem muita dificuldade em aprender. Tem aqueles bloqueios, aqueles travamentos e ajuda realmente demais. Nos vemos então no próximo vídeo. Alles Gute! Tschüss!